Fala pessoal, beleza? Continuando aqui nossos estudos de análise combinatória. Hoje a gente vai falar sobre fatorial, né? Fatorial de um número. E vamos falar também sobre arranjo, né? Arranjo simples, tá? Arranjo simples. Vocês vão ver que é um tema, sim, que é tranquilo, né? Também, que é a introdução ainda da análise combinatória. Vai complicando com o tempo, né? Então, assim, eu recomendo que você faça os exercícios começando sempre do mais básico, né? E vai evoluindo o nível dos exercícios que você vai fazer, né? Não vai querer fazer questões muito difíceis logo de cara, né? Pega uns exercícios mais simples, né? E tenta fazer, beleza? Então vamos lá, fatorial de um número está aí representado, né? Ou seja, é só meio que a gente comprime, né? Uma operação muito grande. Por exemplo, 2 fatorial, o que, que é? 2 fatorial é 2 vezes um. É o produto de todos os números naturais anteriores a ele, né? A um determinado número. Inclusive o próprio número, né? Beleza? Por exemplo, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. Para a gente não ter que escrever tudo isso, a gente só escreve, a gente representa pelo um 4 e é o ponto de exclamação, entendeu? Então, dependendo do número que você for pegar, é só colocar o número e um ponto de exclamação. Beleza? Tá, e o que é o arranjo, né? O arranjo é o seguinte, tá aí a definição, né? É arranjo simples, né? Conhecendo o conjunto com n elementos, chamamos de arranjo simples todos os agrupamentos formados sem repetições de elementos e ordenados, o qual podemos formar com k elementos do conjunto. Traduzindo, né? O que quer dizer isso aí? Ou seja, de quantas formas eu posso arranjar os elementos em grupos, né? Por exemplo, eu tenho esse conjunto aí, 1, 2, 3 e 4, tá vendo aí? Aí eu te pergunto assim, quantos pares ordenados, ó, quantos pares ordenados consigo formar, consigo formar. E aí? Lembrando, o que é um par ordenado, né? No sistema lá cartesiano, no plano cartesiano, né? Um par ordenado é um ponto, né? Ou seja, quais são as possibilidades que eu tenho aqui, né? Vamos exemplificar. Por exemplo, eu posso escolher o ponto 1 e 2, né? Posso escolher o ponto 2 e 1, né? Posso escolher o ponto 3 e 4, né? E por aí vai. E aí, se eu quiser saber quantos são as minhas possibilidades, né? De quantas maneiras eu posso ordenar esses pares, né? E aí, você vai ficar fazendo um por um? Não, né? Para isso existe a fórmula do arranjo. Só que quando que você vai saber, né? Que você vai usar a fórmula do arranjo, né? Que a gente vai estudar também combinação, né? Permutação. E aí, como que você vai saber para fazer, né? Olha só, o arranjo e a combinação basicamente é, é a mesma coisa, só que tem uma diferença sutil entre eles, né? Ele nada mais são do que combinações diferentes, né? De quantas maneiras você pode arranjar e combinar determinados elementos em grupos, né? E aí você conta quantas são essas possibilidades, sacou? Então é isso. Só que qual que é a diferença entre eles? Tipo assim, ó. Por exemplo, eu peguei o elemento um e o 2 aqui, tá vendo? Ele me gerou um novo resultado, não foi? O um e 2 é diferente de 2 e um, concorda? Porque isso aqui é um ponto e isso aqui é outro ponto. Então a posição com que eu coloco os meus elementos vai me importar. Se você mudar os elementos de posição e me gerar um novo resultado, nós estamos falando de arranjo, beleza? Então aqui, ó, aham, aham. A ordem importa? Aham. Você pergunta, né? A ordem importa? Se sua resposta for aham, a gente está falando de arranjo, beleza? Então, ó, eu mudei a posição do 2, né? Do um, me gerou um novo resultado. Então a gente está falando de arranjo. E aí, como é que a gente faz isso, né? Joga na formulazinha do arranjo, né? Tá aqui a fórmula. Eita ferro, peraí. Tá escrevendo sozinho. Deixa eu resolver isso aqui e já volto. Peraí, deixa eu pausar aqui. Tá, vamos lá. Acho que resolvi. Vamos ver. É... Opa. Ou não, né? Tá. Então, essa é a fórmula do arranjo, né? Se eu quiser saber ó, quantos pares eu consigo formar, né? Ou seja, o que eu quero fazer? Eu tenho quatro elementos, né? Ou seja, eu tenho o número um, 2, 3 e 4. Eu tenho quatro elementos e eu quero agrupá-los 2 a 2, entendeu? Então, aqui, ó. Eu tenho um arranjo, né, simples de quatro elementos que vou agrupá-los de dois em dois. Ou seja, aqui, ó, vou pegar o n, a gente chama de quantidade de elementos, tá? Então, substituindo, ó, eu tenho um arranjo simples de quatro elementos tomados 2 a 2. 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. Beleza? Esse n, tá, gente, é a quantidade de elementos. O k é a quantidade,
a quantidade de elementos que você vai colocar em um grupo, né? Aqui no caso são pares ordenados. Então, pares, a gente está falando de 2 em 2, ou seja, é um arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2. Beleza? Então, aqui, 4 fatorial. Opa, tá escrevendo sozinho de novo. Deixa eu resolver isso aqui.